No programa de hoje, vamos falar sobre o trabalho desenvolvido no CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola de Tubarão. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola de Tubarão. Para isso eu estou aqui com a coordenadora da entidade, Silvia Antunes Figueiredo, falando conosco sobre a ação do CIE. Silvia, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania para falar sobre os trabalhos do CIE, relacionado principalmente ao jovem, ao adolescente, nesse ingresso aí do primeiro emprego, do trabalho e toda a preparação que a entidade tem com eles. Para que os telespectadores que estão em casa entendam o que é o CIE. O CIE é uma ONG, uma entidade não governamental de utilidade pública federal, estadual e municipal, na qual atua como ponte entre o mercado de trabalho, que é a empresa, e o jovem. Então, o CIE encaminha o jovem para as oportunidades e a empresa nos procura para abrir essa oportunidade e qualificar esse jovem para ser o seu possível funcionário. Certo. Aqui na região, como é que trabalha o CIE? Ele tem sede em Tubarão, mas ele agrega os municípios, que são Isso. aqui da Murel, principalmente. O CIE existe há 54 anos nacionalmente, 34 anos em Santa Catarina e há 19 anos em Tubarão. Uma entidade forte, uma entidade de renome, Ele foi criada a partir do momento que foi criada a primeira lei de estágio. Então, o CIE tem base legalmente naquilo que fala, e acredita muito no que propõe para o jovem, para as empresas. Então, trabalhando legalmente nessa parte, as empresas estão seguras naquilo que fazem, E o CIE, ele busca justamente a preparação desse jovem para o mercado de trabalho, para que ele não entre sem conhecimento algum na empresa onde ele está entrando, Tu falou na questão do estágio, Como é que acontece essa iniciação? Quais os tipos de estágio, vamos dizer assim, para que o jovem possa participar? Como é que isso acontece, Sim, nós temos 2 programas específicos na qual o CIE trabalha. Trabalha com a lei de estágio, que é a Lei 11.788 de 2008, na qual preceitua o estágio, tudo que agrega o programa de estágio. Então, falando especificamente do programa de estágio, o estagiário, o estudante, para se candidatar a uma vaga de estágio, ele precisa estar cursando ensino médio e ter 16 anos completo. E aí, ensino médio, curso técnico, superior, pós-graduação, enfim, dependendo do que a empresa solicita ao CIE, o CIE busca no nosso banco de dados um estudante que seja compatível com a vaga, regularmente matriculado e frequentando a escola. Isso é um detalhe importante, Silvia? O CIE trabalha justamente em parceria com a escola, Isso. Não, a escola, não deixa sozinho. Ela tem que estar bem presente no programa de estágio. A própria legislação fala sobre isso, que a escola tem que estar presente, ela tem que informar para o CIE a frequência desse jovem, para dizer que ele está regularmente matriculado e frequentando, porque o programa de estágio ele é vinculado nisso tudo, O jovem com a idade já propícia para entrar no estágio, ele precisa passar por alguma avaliação, alguma entrevista? Como é que é o procedimento? Marcos, depende muito do que a empresa solicita. Tem empresas que já têm o seu RH, tem psicóloga e eles acabam fazendo a própria entrevista e escolhendo esse jovem. Mas tem empresas que solicitam essa parte para o CIE. Então, nós fizemos uma pré-seleção no nosso banco de dados. Às vezes, fizemos a seleção interna, onde eles participam de uma oficina socioeducativa, como apresentar o seu currículo, como fazer a sua apresentação pessoal, o que vestir, o que falar na hora da entrevista. Então, é uma prévia de 2 horas, onde os nossos funcionários capacitam e eles recebem um certificado dessa participação. Então, hoje, é imprescindível que o jovem passe por um programa do CIE para que seja encaminhado para a empresa. Então, a partir do momento que ele vai até o CIE buscar uma oportunidade ou fazer simplesmente a sua inscrição, já é oferecida uma data de uma oficina
com esse tema, para que ele participe, porque nós vamos dar prioridade para aqueles que vão passar pelas oficinas, principalmente o pessoal encaminhado da rede socioassistencial. É bom reforçar, né, Silvia, como tu colocou aí, que é toda uma preparação, não é simplesmente arranjar a vaga e o jovem lá, é toda uma preparação realmente para um mercado futuro, né? Isso. A parte social do CIE se preocupa muito com isso, porque não é simplesmente arranjar uma oportunidade, fazer com que ele trabalhe legalmente numa empresa, é dar todo o suporte para que ele se mantenha nesse contrato, seja ele do programa de estágio ou aprendiz, que depois a gente vai falar, mas que ele se mantenha e que ele venha a ser efetivado após o término do contrato, né? O estágio, ele tem um tempo mínimo, uma carga horária mínima para o jovem? Como é que é o horário? Não tem mínima, mas tem o máximo. Ele pode ficar até 24 meses na mesma empresa, né? Certo. Mas fechamos 6 meses de contrato, ou 1 ano. Ele não se adaptou àquela vaga, nem a empresa se adaptou ao candidato, ambos podem pedir a rescisão a qualquer momento. Ela não gera vínculo empregatício, o programa de estágio, mas é um contrato onde assinam as partes, a empresa, quando menor os pais, a instituição de ensino e o CIE. Então ele é todo amarrado, né? É um contrato totalmente dentro da legislação. Por isso que todo o processo de estágio sempre existe a avaliação do CIE, né? Não é só preparar e o jovem para a empresa, tem toda uma avaliação, né? Chegasse a um ponto bem interessante. Quando ele completa 30 dias de estágio, ele já recebe um e-mail do CIE, isso é automático, onde ele vai avaliar os principais pontos do estágio, principalmente se ele está dentro das atividades que aquele curso preceitua e se ele está cumprindo a carga horária, recebendo a bolsa auxílio. Todas essas questões são avaliadas para que a gente não se estenda num contrato que esteja irregular. Correto. Percebendo a irregularidade do contrato e do andamento do estágio, o CIE vai até a empresa, orienta, faz todas as tratativas, conversa com o RH e explica o que está de errado. Conserta-se e aí o estágio continua, né? Ok, Silvia, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre o CIE, né, que é o Centro de Integração Empresa e Escola de Tubarão, que faz um trabalho em toda a região da Amurel. Converso com Silvia Antunes Figueiredo, ela que é a coordenadora do CIE em Tubarão. Silvia, nós falamos no bloco anterior do jovem de 16 anos, né, que ingressa nesse mercado como estagiário. Agora também tem o aprendiz, que é com uma idade de 14 anos, né? O fato de ser 14 anos independe, tem toda uma regularização, tem toda uma orientação também para esse jovem de 14 anos entrar no mercado de trabalho. Isso, o programa Aprendiz, ele é baseado numa lei federal, a Lei 10.097 do ano 2000, na qual regulamenta, é a única forma de que o jovem tem, dos 14 aos 16 anos, trabalhar regularmente com carteira assinada na empresa. Não quis misturar no outro bloco, claro. O programa de estágio é uma coisa, o programa aprendiz é outra. 14 anos, a partir dos 14 até os 24 anos, a lei diz que ele pode ser contratado na função de aprendiz, mas vinculado à carteira de trabalho, ao contrato na empresa... Desculpa, até 24 anos. Até 24. Vinculado à carteira de trabalho, ele tem que estar regularmente matriculado num programa de aprendizagem, numa entidade que trabalha com esse programa, na qual o CIE participa, né? É uma entidade que é regulamentada, os cursos, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, então é importante frisar que quando a empresa procura uma entidade, ela tem que avaliar alguns pontos, né? Se a entidade é regularmente matriculada, se ela tem inscrição no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, se ela é beneficente de assistência social, do CMAS, então tem alguns detalhes que precisam ser avaliados quando se contrata uma entidade formadora do programa Aprendiz. Então esse programa ele é vinculado à carga horária do curso com a carga horária da empresa e ele é de 1 ano e 4 meses, 16 anos de contrato. Finalizando o contrato, eles recebem certificado de conclusão do curso e a empresa ou pode absorver essa mão de obra como funcionário registrado, ou ele
pode ir para uma outra empresa, fazer um novo programa de aprendizagem ou passar a ser estagiário, né? Ok, assim, então existe uma diferenciação, principalmente das empresas, as características delas, né, para o jovem de 16 e o aprendiz de 14 anos. Isso. A carteira deles é assinada por esse período, eles têm direito a férias, fundo de garantia, toda essa parte legal que o empregado tem, o aprendiz também tem, claro que reduzido a carga horária dele, que é de 20 horas semanais, né? Sempre trabalhando com aquela questão da escola. Isso, vinculado à escola, regularmente matriculado. O aprendiz, ele tem que estar cursando as séries finais do ensino fundamental, diferente de estágio que só no ensino médio. Então ele pode ali a partir da 6ª, 7ª e 8ª série se inscrever no programa Aprendiz, mas tem que ter 14 anos, porque o Ministério do Trabalho e Emprego não faz a carteira de trabalho se não tiver os 14 completo. Às vezes eles nos procuram com 12, com 13, já ansiosos para trabalhar, mas não adianta, o Ministério do Trabalho é bem claro. Então, vinculado à carteira de trabalho, essa questão. Né? Silvia, esse aprendiz, né, de 14 anos, ele também passa por uma preparação no CIE para poder ingressar na empresa, o procedimento é o mesmo? Como eu falei anteriormente, nós temos as oficinas socioeducativas, que nós encaminhamos esse jovem tanto para o programa de estágio quanto para aprendiz, ele passa por essa oficina socioeducativa e também agora no dia 3 de novembro nós iniciamos 2 turmas do programa de iniciação ao trabalho para jovens que já estavam inscritos, né, esperando uma oportunidade, mas não tinham conseguido ainda, onde o CIE vai prepará-los por 60 horas, então é um mês intensivo de trabalho, né, de manhã das 8h30 às 11h30 e à tarde das 2 às 5, onde eles veem toda a realidade no mundo do trabalho, né? Desde detalhes simples de questão de carga horária, de horário, de bater ponto, até rotinas administrativas específicas. Então, finalizando o curso, nós temos a formatura, eles recebem o certificado e nós convidamos também algumas empresas para que nesse mesmo dia apresentem suas oportunidades aos jovens e acabem absorvendo esses jovens tanto no programa Aprendiz quanto no programa de estágio. Correto. Essa é a importância. Silvia, e a demanda, né? Essa procura, principalmente daqui a pouco nós vamos falar das empresas, né? Mas essa procura dos jovens, do aprendiz, isso vem mais do próprio adolescente ou os pais, eles encaminham também, perguntam, como é que é essa procura? A realidade mudou um pouco, Marcos. Na verdade, a família antigamente levava o jovem, né? Pegava ele na mão e levava até o CIE ou até o Ministério do Trabalho para fazer a carteira de trabalho. E hoje não, o jovem já chega no CIE sozinho, porque ele não precisa estar acompanhado para fazer o seu cadastro, ele vai até o CIE sozinho, já faz o seu cadastro, já precisa de uma oportunidade, ele já busca no nosso painel de vagas ou no próprio site do CIE também, a partir do momento que ele se cadastra, ele já fica acessando as oportunidades, ele recebe SMS, ele recebe informações para buscar essa oportunidade. Às vezes, quando eles chegam em casa, eles já estão com o contrato na mão e os pais ficam, né, surpresos. Então, esse é o objetivo. A realidade está mudando, o jovem está buscando essa oportunidade, o que difere bastante na qualidade do contrato dele na empresa. É diferente de um jovem que foi incentivado pelos pais, que querem que o filho trabalhe, do que aquele que já buscou sozinho essa oportunidade, né? Fica bem diferente na hora da contratação. Tanto para o de 16 anos quanto de 14, como eles vão estar estudando, no início ali sempre dá um impacto, né? Porque duas responsabilidades. O CIE também trabalha nessa gestão aí, né? Isso. Alguns jovens não, eles passam tranquilamente, conseguem absorver esse momento de mudança, porque é um momento de mudança, onde eles acabam estudando de manhã, trabalhando à tarde, e no período noturno em que eles tinham livre, né? Eles acabam tendo que se habituar à nova modalidade, que é o estudo noturno deles mesmos, em preparação de provas. Então, muitos jovens passam por isso tranquilamente, mas tem aquele que não consegue absorver esse novo ritmo. Então, o CIE entra para estar orientando, auxiliando, com a ajuda da empresa. Tem muitas empresas que disponibilizam profissional para estar dando aula particular, auxiliando naquela matéria que é de dificuldade, porque a empresa pode ficar a critério da empresa um possível desligamento caso ele seja reprovado.
Então, assim, a lei não diz que ele vai ser desligado da empresa, mas fica a critério da empresa se ele vier a faltar, muitas vezes na aula, e tiver reprovação de um possível desligamento, está no contrato também. Então, a gente faz com que isso não aconteça, até porque bimestralmente nós exigimos o boletim deles, de cada um. Então, por isso que a gente acompanha muito essa questão escolar deles, né? Ok, Silvia, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com Silvia Antunes Figueiredo, ela que é coordenadora do CIE aqui de Tubarão. Silvia, nós falamos até agora sobre os jovens, né? O ingresso deles, a preparação deles. Agora, um ponto importante também é essa questão das empresas aceitarem e estarem abertas, né? Para esses jovens. Como é que é essa realidade do CIE aqui de Tubarão? Então, Marcos, nós fizemos um trabalho diretamente nas empresas, nós temos uma assistente que trabalha na rua, visitando as empresas com planejamento semanal, informando e tentando mudar a ideia que a empresa tem de receber um menor no seu ambiente de trabalho. Porque é difícil, eles acham que o jovem não vai dar conta, ou que vai atrapalhar, e muitas empresas que aderem ao programa, acabam vendo o quanto é diferente receber um jovem na sua empresa, né? Um menor, porque ele acaba vindo com um gás diferente, uma expectativa diferente, acaba aprendendo muita coisa e depois ele acaba contagiando o pessoal do trabalho mesmo, né? A diferença é que esse jovem, ele busca essa oportunidade e, como a gente falou no bloco anterior, ele está apto a novos conhecimentos, o que é muito importante para a empresa. Quando a gente consegue colocar isso na empresa, no RH, na questão social, a gente acaba conseguindo abrir muito mais oportunidades, né? Na última vez que eu estive aqui, nós tínhamos uma realidade bem diferente. Nós não tínhamos vaga para ofertar no programa Aprendiz, nós só tínhamos de estágio. Estágio é um programa diferenciado que ele nunca deixa de ter vagas, né? A empresa quer buscar novos talentos e acaba contratando, até porque não tem algo de obrigação. O programa Aprendiz, como ele é uma lei federal, precisa ser cumprida a cota de aprendizagem, ele já vê uma certa resistência antes da contratação, né? O que é difícil também para o CIE quebrar esse tabu. Mas quando isso acontece, a gente vê a diferença da empresa quando ela abre as portas realmente e ela quer absorver essa mão de obra. O quanto dá certo, né? Esse é o objetivo. Empresas públicas e privadas, como é que é? Sim, todas as empresas podem contratar. Empresas de pequeno porte, empresa que tem um funcionário, tem a questão social e tem a questão do cumprimento de cota. Então, são os dois lados que a gente pode estar trabalhando normalmente. Eu tenho no CIE hoje grandes empresas que precisam cumprir grandes cotas, como eu tenho empresas que têm um funcionário e tem um aprendiz junto também. Então, é o objetivo mesmo do auxílio, de ajudar a comunidade e ajudar esse jovem a não ficar na ociosidade, como falamos há pouco, né? Claro, Silvia, e as empresas também, elas, desde o momento que elas contratam, elas também têm alguns benefícios, né, relacionado a isso, né? Tem. A contratação do aprendiz, ela é um pouco diferenciada, porque a redução da FGTS cai a 2%, a empresa é isenta de multa rescisória, é um contrato diferenciado, ele recebe por hora trabalhada, então ele não precisa estar recebendo um salário mínimo, é uma contratação diferenciada, mas é uma contratação que dá certo, né? O CIE, ele está aberto a todos os jovens, né? Independente de renda, de classe social, mas um trabalho pontual é justamente aqueles jovens que estão, vamos dizer assim, no nível da baixa renda, numa situação social complicada. Vocês trabalham bastante essa questão, né? O CIE trabalha bem forte nessa questão. Nós temos uma assistente social que dá prioridade para esses cadastros. Não quer dizer que só esse jovem vai conseguir uma vaga, não. O CIE é aberto a todos, desde a baixa renda até o jovem que quer se qualificar. Mas a prioridade é para esse jovem, sim, que vem encaminhado da rede socioassistencial, que é muito importante, são parceiros do CIE desde sempre, né? Os profissionais envolvidos
desde conselho tutelar, com a frequência deles na escola. Então é uma rede mesmo em que se mobiliza e que faz um ótimo trabalho no município. Essa tempestade que deu em Tubarão interferiu nessa questão dessa contratação desses jovens? Interferiu. Nós tínhamos algumas vagas em aberto, trabalhando já com jovens pré-selecionados, e essas vagas foram canceladas. Então foi esse momento difícil de dizer para o jovem, mas eu acredito que, como muitas famílias passaram por esse momento, entenderam, né, estão aguardando uma outra oportunidade. Inclusive algumas empresas desligaram alguns jovens, né, porque o setor onde eles trabalhavam não existem mais. Então, assim, com o problema que aconteceu, a empresa foi destruída. Mas momentos de reconstrução, acredito que novas oportunidades vão surgir, até porque a fiscalização está aí, está intensa, né? E alguns municípios, o CIE trabalha aqui na minha região, desde Garopaba até Jaguaruna, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna. Então, assim, algumas regiões que não é Tubarão já estão com a fiscalização intensa. Então, o CIE já começou a trabalhar em outros municípios. E Tubarão, acredito que é questão de tempo também. Ok. O CIE tem a sede aqui em Tubarão, mas trabalha nos municípios, né? Como é que é esse trabalho? Vocês vão até o município? Como é que é feito esse contato? Como o CIE já tem muito tempo, né, no mercado, a gente já tem um envolvimento, principalmente com as escolas, para a captação desses jovens. Então, a gente faz a mesma oficina que fizemos aqui no CIE de Tubarão, a gente leva o profissional na escola e fizemos essa oficina na escola também. Orientamos, informamos qual atividade o jovem pode participar, cria-se nele uma expectativa. E aí depois a gente vai até o município e busca essas oportunidades, como vai acontecer amanhã em Bituba, que eu estarei em Bituba, captando essas novas oportunidades e regularizando alguns contratos, porque a fiscalização já iniciou na cidade. Mas a região é toda atendida, então, assim, independente de ter o CIE no município ou não, nós estamos aqui para atender toda a região. Ok. Silvia, os jovens, tanto de 16, 14 anos, né, após toda essa preparação, todo esse ingresso, na avaliação de vocês que trabalham, né, eles realmente se preparam? Como é que é essa permanência deles nesse mercado pós todo esse trabalho? Existe um resultado positivo nesse sentido? Existe, a grande maioria é efetivada. Nós temos um dado, até não trouxe, fico te devendo, mas tem um dado bem importante, que quando a gente faz o desligamento, tem um motivo. E quando é por efetivação da empresa, ele pode ser rescindido a qualquer momento, que nós chamamos de uma condição mais favorável ao jovem, né? Então, existe essa possibilidade de absorção dessa mão de obra, e esse é o objetivo que o CIE tem, que ele se mantenha, que ele fique, e que a gente tem tantos outros casos de sucesso que a gente pode trazer à tona numa nova oportunidade, ou trazer inclusive comigo alguém que possa falar, né, de programas de empresa pública. Claro. Que não foi absorvido, não existe essa absorção, mas existe sim uma indicação e muitos conseguem uma oportunidade, porque além de ele fazer esse curso também do PIT, o objetivo é acompanhar eles por até 1 ano, para saber se eles conseguiram uma oportunidade, porque com o certificado é uma grande diferença, né? Silvia, nós já estamos chegando no fim do programa. Um recado aí para as empresas e também para os pais, os adolescentes, os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. Qual o primeiro passo, tanto da empresa quanto desses jovens? Então, para a empresa, uma dica importante é conhecer o programa, sem medo, né? Vá até o CIE ou ligue e agenda uma visita. Nós vamos informar como funciona da melhor parte possível, da melhor forma, que a empresa não saia prejudicada, né? E muito menos o jovem. E para a família em si, a partir dos 14 anos, vá até o CIE, se informe, busque uma oficina socioeducativa, um curso de iniciação ao trabalho, porque esses jovens que iniciaram uma semana atrás, agora, dia 3 de novembro, a informação que a gente fala para eles é primeiro dar as boas-vindas e dizer o quanto é importante a escolha deles de estarem fazendo esse curso, né? Porque são poucos, eles foram escolhidos a partir do interesse que eles tiveram, então para nós é muito importante esse momento, né? Ok, um telefone, e-mail para as pessoas entrarem em contato? CIE de Tubarão, na Rua São José, nova sede, né? Vai completar 1 ano, Rua São José, número 35, ao lado da Ipagre. O telefone é 3626-8113 e o site é o ciesc.org.br.
Ok, eu falei com Silvia Antunes Figueiredo, ela que é coordenadora do CIE, o Centro de Integração Empresa Escola de Tubarão. Silvia, obrigado pela participação aqui no programa. Nós que agradecemos o programa e estamos à disposição para qualquer informação. Obrigada. Ok, mais uma vez obrigado. E assim então nós encerramos mais um programa Cidadania. Agradeço a sua audiência, a sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.